amanhã pode ser um dia traiçoeiro no mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 20 de setembro de 2022, uma terça-feira, e nesse vídeo de hoje eu vou comentar sobre um evento extremamente decisivo que vai acontecer e vai impactar todos os mercados do mundo amanhã. Esse evento pode gerar armadilhas no mercado de criptomoedas. Eu estou montando uma posição, na verdade eu estou com uma posição de trade em andamento, e vou mostrar para vocês aí a minha estratégia para evitar essas eventuais armadilhas. Então, se vocês querem entender o que vai acontecer amanhã, como pode impactar os mercados, no que vocês devem prestar atenção e como se proteger das eventuais armadilhas, fique até o final desse vídeo. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então aqui estamos no gráfico do Bitcoin, olhando aqui esse gráfico que não para de cair desde novembro de ano passado por um evento, tá? Por um motivo. A inflação no mundo está alta e o Fed vem subindo os juros, e isso vem derrubando todos os ativos de risco do mundo. E amanhã, dia 21 de setembro de 2022, nós vamos ter um evento que vai ser de extrema importância para todos os mercados do mundo, incluindo o mercado de criptomoedas. O Fed vai decidir qual vai ser a nova taxa de juros. E o Bitcoin, pessoal, se a gente olhar o price action dele, não tem nada bonito aqui, tá? A gente tá com o mercado todo baixista. Hoje o Bitcoin tá caindo 3%, uma queda relativamente moderada, né, perto do que a gente já viu aí. Quem está mais tempo no mercado já deve ter visto quedas muito maiores, mas em termos de price action a coisa não tá bonita. A gente tem uma cunha ascendente que foi rompida para baixo, ela tem alvo lá na região dos 15, 16 mil dólares. Se a gente dá um zoom out no gráfico do Bitcoin, a gente tem um topo duplo com alvo na região dos 12 mil dólares. Então a coisa não tá bonita para o gráfico do Bitcoin. O Bitcoin ameaça perder aquela média móvel de 200 semanas e também ameaça perder o topo lá de 2017, né, que é um dos topos mais importantes, é uma região que foi resistência, logo ela vira suporte. Então a gente vai ter que olhar, tá? Algumas informações vão ser relevantes para a gente saber se o mercado amanhã, depois dessa reunião do Fed, vai romper esse suporte para baixo e continuar essa tendência de baixa, ou se estamos no fundo. Eu vou comentar daqui a pouco sobre esses dados, mas em termos de gráfico, pessoal, a situação do Bitcoin é basicamente essa, tá? O price action do Bitcoin dá sinais de mais quedas para as próximas semanas e meses, tá? Difícil falar exatamente o dia em que ele vai despencar, se vai ser amanhã, mas dependendo de como esses dados vierem amanhã, a gente já vai saber. Na minha visão, pessoal, o que a gente deve olhar aqui para saber se o Bitcoin vai, em termos de gráfico, se ele vai de fato entrar nessa tendência de baixa, buscar os 15, os 16, os 12 mil dólares? Na minha visão, a mínima do dia 18 de junho é o ponto mais relevante agora. Se o Bitcoin perder a região ali dos 17.500 dólares, que é a região da mínima do dia 18 de junho de 2022, aí, meus caros, ele vai estar formando um pivô de baixa, tá? E aí vai estar validando essa cunha ascendente que foi rompida para baixo. Enfim, vai estar dando aí sinais de continuação, tá? Por enquanto o Bitcoin segue ali naquele range, né, entre a região dos 18 e a região dos 21, tá? Que ele já está nessa região aí desde junho, mas a gente vai saber e talvez amanhã seja o dia em que a gente descubra se ele vai continuar. Daqui a pouco eu falo o que a gente precisa ver. Mas enfim, o gráfico do Bitcoin é esse. Tomem cuidado, não saiam abrindo posições aí, porque amanhã a gente pode ter bastante armadilhas, tá? Gráfico da Ethereum, pessoal, o que está acontecendo aqui com a Ethereum, tá? Ethereum, como eu já venho comentando nos últimos dias, ela formou aí um padrão de reversão de tendência conhecido como ombro, cabeça, ombro. A Ethereum vinha numa hype lá, desde o mês de junho ela vinha subindo sem parar, em função aí da atualização que ocorreu na semana passada, o Demerge, que mudou o algoritmo de consenso da Ethereum, mas a gente agora tem uma mudança de perspectiva, né, com esse padrão que apareceu, tá? O ombro, cabeça, ombro apareceu, a atualização passou e o Ethereum está projetado aqui, de acordo com esse ombro, cabeça, ombro, na região ali dos 1.000 dólares, tá? Tudo indica que a Ethereum vai buscar os 1.000 dólares em breve. E essa é a situação atual da Ethereum. Para quem não segue meu canal no Telegram, tá aí também a área de comunidades aqui do canal. Eu, hoje de manhã, tá? No final da manhã, por volta de 11, quase meio-dia, eu passei uma operação, compartilhei com as pessoas que seguem
uma operação de trade que eu iniciei na Ethereum, tá? Eu já tenho uma outra posição vendida que eu abri na Ethereum na semana passada e hoje eu iniciei mais uma posição isolada de trading, visando aí a possibilidade de o mercado amanhã despencar. Tainan, você sabe se vai cair? Não sei, tá? Mas mais uma coisa eu sei, amanhã a gente vai ter volatilidade. E galera, eu adotei uma estratégia que eu sempre adoto, principalmente quando o mercado está muito volátil e perigoso, tá? Eu fiz aquela velha estratégia que quem me acompanha aqui já deve ter visto, de distribuir entradas, distribuir alvos, tá? Eu deixei hoje, por volta do horário do almoço, uma ordem ali em $1.349 de short e deixei uma outra lá em 1.450, tá? Então deixei duas ordens de short nessa região, metade aqui, metade em cima. Deixei meu stop lá em 1.505, tá? Anunciei isso no canal do Telegram e na área de comunidades aqui do YouTube, pessoal. Para você receber essas notificações do Telegram, você deve seguir o canal no Telegram, o link vai estar aí embaixo. E para receber as notificações aqui do YouTube, você tem que ativar o sininho do canal e deixar like nos vídeos, porque quando o YouTube vê que você deixa like, ele entende que você interage com esse conteúdo e passa a te mandar, tá? Se você é inscrito, ativa o sininho, mas não interage com o conteúdo, comentando ou deixando like, ele não vai te mandar. O algoritmo do YouTube funciona assim, beleza? Mas bem, pessoal, voltando ao assunto aqui, tá? Aí eu deixei meu alvo 1 em 1.309, né? E o mercado bateu, tá? A Ethereum Perp lá na FTX bateu meu alvo agora de noite. Deixei meu alvo 2 em $1.200, tá? Então, batendo $1.200, eu fecho mais um terço da posição e vou ficar com um terço restante com alvo lá em $900, lá embaixo, tá? Então, basicamente isso. A Ethereum agora de noite bateu meu alvo 1. O que eu fiz com o meu stop que estava nesse ponto? Eu movi ele para o preço de entrada, tá? Ou seja, eu fechei um terço da posição short no lucro e movi o meu stop para o preço de entrada. Ou seja, eu garanti um lucro e não corro mais risco de perder. Se o mercado subir rápido agora e voltar ali para a região dos 1.349, eu vou sair com um pequeno lucro, porque a outra parte que vai estar sendo fechada vai ser fechada no preço em que eu abri a posição. Então não vou ter prejuízo, tá? A minha outra ordem de venda que eu deixei lá em 1.450, eu cancelei, tá? Uma vez que o meu alvo 1 já foi batido, eu não quero, caso o mercado suba, ele pegue uma outra ordem perdida ali no meio do caminho, tá? E é isso, pessoal. Se o mercado continuar caindo hoje e amanhã e a Ethereum buscar $1.200, meu alvo 2. Se a gente entrar numa tendência de baixa, como esse padrão da Ethereum mostra, tá? Esse padrão aqui diz que a Ethereum pode ir até $1.000 facilmente. Aí, meus caros, eu vou estar lucrando com essa operação. E essa é a minha estratégia na Ethereum, beleza? Então, a operação da Ethereum, ela tá travada, tá protegida. Eu não corro mais risco de perder nessa operação. Beleza, pessoal? Por que eu fiz isso? Por que eu já desci meu stop para o preço de entrada, já realizei um pouco? Porque, pessoal, amanhã a gente vai ter volatilidade. Volatilidade, ao contrário do que muitas pessoas acham, não é só o mercado caindo. É o mercado se movendo rápido. Ele pode cair no dia, subir rápido no mesmo dia, depois cair de novo. Então é extremamente perigoso. Se eu fico com uma posição de trade vulnerável, com meu stop num ponto de prejuízo, o mercado pode ir lá nos 1.500, pegar meu stop e depois cair, tá? Amanhã é um dia extremamente complicado, principalmente próximo ali das 3 horas da tarde, entre 3 e 5 horas da tarde, provavelmente a gente vai ter o mercado se movendo muito rápido, todos os mercados do mundo. E para não me expor a isso, meu stop está no lucro. Se o mercado vier aqui, na FTX tem stop a mercado, tá? Então eu tô com o stop a mercado posicionado ali, o mercado vai bater aqui, vai pegar meu stop no lucro, né? No lucro, no preço que eu entrei, já vou ter realizado o lucro e não corro risco de perder caso a gente tenha um short squeeze, que é aqueles movimentos onde está todo mundo muito vendido no mercado e qualquer notícia boa ou menos ruim que sai faz o mercado disparar para cima, tá? Então minha estratégia na Ethereum é essa. Eu tenho outras posições vendidas, tá? Em Matic eu tenho posição vendida, em Cardano eu tenho posição vendida, na Ethereum eu tenho uma outra posição isolada dessa que eu abri hoje, vendida também. E ambas as posições, todas elas estão protegidas, tá? Na Ethereum Classic eu também tenho uma posição vendida. A Ethereum Classic, na minha visão, tem um topo duplo aqui, padrão de reversão de tendência com alvo lá nos $20, tá? Então vejo possibilidade de mais quedas aí. Então é basicamente isso, pessoal. Bitcoin, apesar de eu achar, tá? Aí achismo meu, achar que ele pode cair aí mais nas próximas semanas e meses, talvez até amanhã, eu não tenho coragem de shortar ele, porque como eu disse para vocês, ele tá nessa região aqui, que foi o topo de 2017, região da média móvel de 200 semanas, topo de 2017, região de suporte, tá? Eu não gosto de shortar um ativo, principalmente quando ele está no suporte,
tal como o Bitcoin está, tá? Tainan, mas o que a gente deve olhar amanhã? O que vai mexer com o mercado amanhã? É disso que a gente vai falar agora. Bem, pessoal, como muitos de vocês já devem estar sabendo, quem acompanha meu vídeo já deve ter visto isso, porque eu estou falando isso há dias, amanhã, dia 21 de setembro de 2022, quarta-feira, será o dia conhecido no mercado aqui no Brasil como Super Quarta, dia em que vários bancos centrais do mundo, inclusive o mais importante dos Estados Unidos, decidem aí a política monetária, decidem a nova taxa de juros. E no caso aqui, pessoal, amanhã, a partir das 3 horas da tarde, 15 horas da tarde no horário de Brasília, começa aí o jogo, tá? A gente vai ter, primeiro, na minha visão é mais importante até do que a taxa de juros alvo do Fed amanhã, tá? As projeções econômicas do FONC. Tainan, por que projeções econômicas? Muita gente está achando aí, muita gente está especulando que o Fed possa subir em 1% a taxa de juros. Pode, tá? Mas essa não é a discussão. Na semana passada, quando veio aquele CPI pior do que o esperado, o que o mercado começou a especular é o Fed pode jogar a taxa de juros no final desse ciclo de alta, que vai ser lá por volta de 2023, para 4,5%. Até então, o mercado esperava 3,5%, tá? A gente já está chegando perto de 3,5%. 3,5% agora está logo ali, né? Se o Fed subir em 0,75 amanhã, a taxa de juros que está em 2,5 vai para 3,25, então fica muito perto de 3,5. O mercado está especulando que o final de ciclo, que vai ser por volta de março de 2023, seja em 4,5, tá? Então, isso é o que o mercado está querendo ver. Qual que é a projeção econômica do Fed, tá? Até quanto ele quer elevar a taxa de juros? Por quanto tempo ele quer manter ela alta? Porque o Fed ele vai subir e vai deixar ela alta por um tempo. Até então o mercado estava esperando que lá para o final de 2023 ele começasse a baixar. Mas o que será que ele vai falar? Será que ele vai deixar 2023 ela toda alta? Como que vai ser? Outra dúvida que a gente deve observar amanhã quando sair essas projeções econômicas do FONC é em relação ao mercado de trabalho, tá? Muitos de vocês que acompanham meu canal já devem ter visto eu falar que um dos fatores que está causando a inflação dos Estados Unidos, que é a causa de todo esse estardalhaço que a gente vem tendo nos mercados, é o mercado de trabalho que está muito apertado. O petróleo andou caindo, a gente já teve vários tipos de produtos e serviços aí caindo ao redor do mundo, mas a inflação nos Estados Unidos continua forte. A gente viu que o último CPI, a última inflação que saiu na semana passada, na última terça-feira da outra semana, veio acima do esperado, tá? E um dos principais componentes que está mantendo essa inflação alta é o mercado de trabalho nos Estados Unidos está apertado. Os empregadores estão tendo dificuldades para achar pessoas para trabalhar. Com isso, eles acabam tendo que pagar salários maiores. Como resultado, está havendo uma inflação de salários. Isso porque é difícil achar funcionários. Como que o Fed pretende resolver essa questão da inflação no mercado de trabalho, principalmente? Aumentando o desemprego. É cruel, mas é isso que eles vão fazer. Eles vão aumentar a taxa de juros. A taxa de juros mais alta, ela vai desestimular investimentos no setor produtivo, vai tornar o dinheiro mais escasso, vai fazer com que mais pessoas prefiram guardar o dinheiro do que deixar ele circulando ou aplicar em qualquer outra coisa, investir em algum negócio. E isso faz com que o dinheiro circule menos, tá? Então, basicamente, o mercado quer saber qual o nível de desemprego que o Fed quer colocar na economia dos Estados Unidos para conter essa inflação de salários, para conter essa inflação generalizada que a gente vai tendo, que a gente vem tendo lá no mercado americano. Tá? Então, basicamente isso, essas informações que o mercado quer saber. Ele quer saber também se as projeções de crescimento econômico dos Estados Unidos, elas foram revisadas por parte ali dos Feds regionais, por parte dos dirigentes do Banco Central, por parte das... Enfim, o mercado quer ver se essas projeções do Fed estão batendo, tá? Então, meus caros, isso para mim amanhã é mais importante até do que a taxa de juros que vai ser definida, tá? Também, às 15 horas, depois aí a gente vai ter a declaração do FONC, né? Que é quando eles declaram ali, o Jay Powell provavelmente vai estar falando e vai estar explicando ali o porquê que eles deram porquê que eles tomaram aquela decisão, tá? Junto vai sair a decisão da nova taxa de juros do Fed, que o mercado espera, até o momento a maior probabilidade é que seja 0,75, tem algumas pessoas falando em 1, mas a gente não tem visto o Fed fazer isso durante esse ciclo de alta dos juros, tá? A gente tem visto o Fed sempre
cumprindo o que o mercado está precificando, porque apesar de tudo, apesar de o Fed ter que esfriar a economia, esfriar os mercados, ele quer fazer o que ele chama de um pouso suave, tá? Eles não querem causar estardalhaço, eles não querem fazer como era antigamente, em que muitas vezes o Banco Central surpreendia o mercado, jogando a taxa de juros muito para cima e causando todo aquele dump generalizado, tá? Então, o Fed, ele tá tentando fazer as coisas de uma forma mais tranquila, então eu acredito, aí é crença minha e também com base no que eu vejo das projeções do mercado, que o mais provável é de 0,75% a alta, tá? 75 pontos, que vai elevar a taxa de juros dos Estados Unidos de 2,5 para 3,25, tá? Que é muito alto se a gente estiver falando aí, quando a gente pensa que a gente está falando da maior economia do mundo. E às 3h30, 15h30, no horário de Brasília, a gente vai ter a coletiva de imprensa, que é quando o Jay Powell vai estar respondendo as perguntas de jornalistas, tá? Jornalistas vão estar perguntando para ele em relação a situações do mercado, situações ali do trabalho do Fed para conter inflação, as perspectivas deles, enfim. Nesse horário a gente costuma ter muita volatilidade e esse é o horário mais imprevisível na minha visão, porque a gente nunca sabe o que ele vai falar, tá? Se ele adotar umas falas duras, pode ser que assuste o mercado em alguns momentos. Enfim, pessoal, a minha visão para amanhã é: hoje a gente já está tendo volatilidade, ontem a gente teve, amanhã a gente deve ter uma volatilidade extrema e amanhã, essa reunião que a gente vai ter amanhã, essa super quarta vai ser diferente das outras, porque a gente vai ter ali o mercado olhando muito essas projeções econômicas do Fed, ele vai estar olhando muito o que o Jay Powell vai falar, porque a gente está vendo que a inflação não está cedendo nos Estados Unidos e a gente vai ter que ver, tá? Tainan, e se o Fed for mais duro do que o esperado, as projeções econômicas do FONC forem piores do que o mercado está esperando? Aí, meus amigos, eu não duvido que venha queda, tá? Tainan, e se a declaração dele for mais dura do que o mercado está esperando? Também acho que pode reagir mal e continuar a queda que a gente já vê aí, todos os mercados dando sinais nos price actions de continuação da tendência de baixa. Se a taxa de juros, que é esperada, é um aumento de 75, vier um aumento de 100, aí complicou, meus amigos. Aí realmente é tenso, tá? Aí provavelmente o mercado reagiria muito mal. Eu não consigo imaginar ele fazendo isso, tá? Mas seria ruim, tá? E a coletiva de imprensa, também a gente pode ter algum jornalista fazendo alguma pergunta delicada para ele ali e ele respondendo de alguma forma que faça o mercado reagir mal, tá? Mas a minha visão, pessoal, é que a gente deve tomar muito cuidado, porque na semana passada a gente viu os mercados caindo, o Bitcoin caiu 10% na terça-feira, quando veio aquele CPI pior do que o esperado. Qual foi o resultado disso, pessoal? O resultado, na minha visão, é que o mercado pode ter precificado o pior cenário, tá? Ele já está esperando aí uma taxa de juros de fim de ciclo lá nos Estados Unidos de 4,5%, tá? Então eu penso que é perigoso ficar shortado sem você ter uma proteção. Qual que é a proteção? É o que eu comentei, pessoal. Você desce seu stop para o preço de entrada e se você está em uma posição no lucro, se você está querendo abrir uma posição short agora, muito cuidado, porque amanhã promete ser um dia difícil e complicado para todos os mercados, um dia onde a gente não sabe exatamente o que vai vir, tá? Pode haver um short squeeze, porque muitas pessoas estão vendidas desde a semana passada, muitas pessoas se desfizeram de ativos de risco. Isso faz com que todo mundo muito líquido, todo mundo em dólar ou em reais, tá? Então qualquer notícia boa ou menos pior do que o esperado que venha pode fazer essas pessoas começarem a realocar uma parte desse dinheiro e fazer aqueles movimentos estúpidos que a gente vê de alta do mercado. Então, meus caros, por esse vídeo de hoje é isso. Acho que falei demais, mas acho que vocês aí já estão sabendo de tudo em que vocês devem prestar atenção amanhã e as estratégias aí que vocês devem adotar. Desçam stop para o preço de entrada ou para um ponto de lucro, garantam lucro, não fiquem contando com a sorte, porque amanhã tende a ser um dia difícil e eu não costumo ficar abrindo posições em dias de Fed, beleza? No mais, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios aí nessa quarta-feira. Até mais, tchau!